Deus. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Agradecer a vida do pastor Júnior, da pastora Silvana. E Deus tem uma mensagem para a sua vida hoje. Para você que está em guerra. Nessa noite nós vamos aprender a vencer as guerras. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Salmos 46, 5. Glória a Deus, aleluia. Sexta-feira forte. Glória a Deus. Salmos 46, versículo 5. Glória a Deus. Salmos 46, 5. Quem achou, diz amém? Amém. E diz assim a palavra de Deus: Deus vive nesta cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Só até aí. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor venha falar em nossos corações, Pai. Que o Senhor cresça e eu diminua nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, meditando nessa mensagem, um salmo muito conhecido, Deus falou algo no meu coração. E se nessa noite você entrou aqui passando por uma guerra, seja uma guerra no seu trabalho, seja uma guerra na sua casa, uma guerra no seu casamento, uma guerra invisível, aquela que é interior. Eu não sei que guerra que você tem passado nessa noite. Eu não sei que luta que você tem enfrentado. Aqui nesses salmos, é um salmo escrito pelos filhos de Corá, que eram levitas na época, da tribo de Levi. E aqui era um tempo onde quem tomava conta era o rei Ezequias. E eles estavam sofrendo um ataque, eles estavam em guerra com o exército da Síria. E o que mais me chama a atenção aqui nesses salmos, irmãos, é que ele não foi escrito em momentos de paz, em momentos de tranquilidade, mas ele foi escrito em momentos de guerra. E o que é uma guerra? Uma guerra nós estudamos em história, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós vemos guerras da Ucrânia. Irmãos, toda guerra ela tem um motivo, toda guerra ela tem algo para começar, toda guerra ela tem um meio, mas toda guerra tem um fim. Toda guerra acaba. Mas o que acontece quando nós enfrentamos uma guerra em nossa vida? O que Deus pode fazer por nós e como nós podemos se comportar em uma guerra? Quais estratégias que nós podemos adotar na guerra? Igual eu falei, muitas vezes sentimos ataques, tristeza, uma luta profunda, uma guerra ali de você e sua esposa.
entre os pais e os filhos. Aí você fala: nossa, no meu trabalho está uma guerra, pastor. Eu não aguento mais meu chefe. Eu não aguento mais as pessoas que estão à minha volta. A minha vida está uma guerra. Mas aqui no Salmo 46, o salmista revela algo poderoso sobre a guerra, irmãos. Deus não luta apenas por nós, mas Ele desarma completamente o inimigo. Sabe por quê? Porque Ele fala assim: olha, Ele faz cessar as guerras. Ele quebra o arco. Repita comigo: quebra o arco, corta a lança e queima os carros. Irmãos, meditando nesses salmos, Deus falou algo poderoso no meu coração. Às vezes passamos despercebidos, e aqui tem frases, estratégias escondidas. O que Deus faz numa guerra e como Deus vence a guerra. E acredite, irmão, se você acha que não tem solução, se você acha que não tem mais jeito, nessa noite Deus está falando para você: eu faço cessar as guerras. E primeira coisa que nós temos que aprender nessa noite, que Ele quebra o arco. Irmãos, o que é o arco? O arco e flecha é uma armadura usadas em guerra antigamente. E o mais interessante do arco e flecha, do arqueiro, é que ele não necessariamente precisa estar perto. De longe ele ataca. Quando a gente vê numa guerra pessoas ali, soldados lutando, de longe o arqueiro vai com a seu arco e flecha e acerta o alvo de longe. Antes mesmo das batalhas começar, e meditando na palavra, Deus colocou algo no meu coração. E esse arco representa os problemas, os ataques que vêm de longe. Guerras que estão começando de longe. E como assim de longe, pastor? Às vezes você está com um problema na sua casa, problema com seus filhos, e fala: olha, de onde começou esse problema? De onde começou? Mas o inimigo usa estratégias de longe. Às vezes pessoas de fora da escola influenciando o filho. Às vezes pessoas no trabalho, no ambiente cotidiano. O inimigo usa essas armas que ele tem de longe. Ele não precisa chegar perto, mas de longe ele começa a tramar estratégias para te derrubar, estratégias para fazer você perder a guerra, com laços que ele começa a fazer. E eu estava conversando com a minha esposa esses dias, e saiu um dado estatístico, que o lugar aonde mais começa a traição é a academia. E aí a gente fala assim: nossa, mas você vai para treinar tudo, mas é algo de longe. Você percebe que você não está na sua casa, você não está com a sua família ali, mas de longe o inimigo tenta te derrubar. De longe, é como um arco e flecha, tenta te derrubar, antes mesmo que você possa agir. Palavras de longe, de pessoas que querem te desanimar, situações que te assustam antes de você enfrentar. Aí você não falou que vai enfrentar agora uma cirurgia semana que vem, antes de enfrentar já está tentando te paralisar, está tentando deixar você para baixo. E a primeira guerra, rapidinho quero falar, é a guerra de Davi contra Golias. Que gato. É a guerra de Davi contra Golias, como todos já conhecem a história. Só que aqui Deus colocou algo no meu coração diferente. Antes mesmo de Davi lutar com Golias, irmãos, o gigante já começava a falar. Olha como percebe, de longe. Você olha, você não vai conseguir, seu tamanho,
de longe. E às vezes você fala, nossa, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu nem estou conseguindo ver, mas o inimigo está de longe te acertar. De longe. Só que olha a estratégia que Davi teve nessa guerra. Ele confiou em Deus. Glória a Deus. Ele não se deixou intimidar com a voz do gigante. Irmãos, não se deixe intimidar com a voz daqueles que não construíram nada, da voz daqueles que não têm nada para acrescentar na sua vida. E aqui nós entendemos essa estratégia. E quando ele se posicionou e falou, olha, não, eu não vou me intimidar, eu vou para cima. Eu vou para cima daquele gigante. Deus quebrou o arco daquele inimigo. Deus quebrou o arco. Que arco que precisa ser quebrado na sua vida? Que arco que precisa ser quebrado? O que tem deixado você se paralisar? Mas nessa noite Deus está falando com você a primeira estratégia que Ele vai usar para vencer essa guerra. E eu declaro que todos os arcos estão sendo quebrados essa noite. Tudo aquilo que o inimigo tentou planejar contra você vai cair por terra, em nome de Jesus. Tudo que o inimigo está enviando para te fazer desanimar não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque olha, ele fala, vai cessar a guerra e vai quebrar o arco. Nessa noite tem arcos sendo quebrados aqui. Tem arcos sendo quebrados. Tudo aquilo que impede você de vencer essa guerra está sendo quebrado nessa noite. Segunda estratégia que revela aqui nesse Salmos, ele corta a lança. E a lança é uma outra arma de guerra. Só que diferente do arco, irmãos, a lança é quando atinge de perto. A lança, os soldados, eles têm que estar de perto para poder atingir. Não é igual o arco de longe. Tem que estar perto. Tem que estar perto. Ela é algo que atinge você diretamente. Pode ser um problema, uma luta que já se aproximou demais, já começou a ferir. Fala, nossa pastor, minhas contas já estão no limite, parece que minha casa não tem mais jeito, parece que eu não vou conseguir vencer essa guerra, parece que já está perto demais, parece que a lança está começando a encostar no meu peito. É aquela situação que te impressiona, é aquela situação que faz você parecer estar tudo fugindo do controle. E uma outra guerra eu quero falar aqui nessa noite, é a guerra do rei Josafá contra Moabe e Amon. Sabe como que funcionou essa guerra? O inimigo se aproximou deles. E o inimigo era maior, tinham mais soldados. Então começaram a cercar o povo. Fizeram um cerco ali. Vários soldados em volta e cercaram, ficou afunilando todo o exército. Todo o exército do rei Josafá. Era uma situação, irmão, que parecia impossível. O inimigo estava perto demais. Como que eles iam vencer? Mas sabe o que o rei Josafá fez? Olha a outra estratégia de guerra. Ele clamou a Deus. Ele clamou ao nome de Deus. Irmãos, está passando por guerra, está passando por luta, para de olhar para frente, para de olhar para o lado, olhar para o vizinho, começa a olhar para cima e clamar o nome do Senhor Jesus. Começa a clamar para o Senhor, me ajuda a vencer essa guerra, me ajuda a vencer essa batalha. E é essa estratégia que o rei adotou. Ele começou a clamar o nome de Deus. E sabe o que aconteceu?
Irmãos, os inimigos começaram a lutar contra si mesmo. Era inimigo lutando contra outro inimigo, do mesmo time, do mesmo esquadrão ali, começou a se matar. E o povo de Deus foi salvo. E o que essa guerra nos representa para nós? O que nos ensina? Às vezes situações parece que estão te apertando, parece que está um aperto, parece que a lança já está quase entrando na sua vida, parece que a ameaça já está quase entrando na sua casa, mas nessa noite Deus está falando para você: não importa o quão perto está o problema, não importa o quão perto está a guerra, não importa, não tem mais saída. Deus fala: esta noite é noite de cessar fogo, é noite de levantar no meio da paz, não acabou a guerra, chega de luta, é noite de vitória, aleluia! É noite de vitória, irmão! Nada que o inimigo planejou contra a sua vida vai se cumprir, porque você está em guerra, mas não está sozinho. Deus está com você. Deus está no meio da guerra. Não é antes, não é depois, não, é no meio. É no meio da guerra. É no meio. E aqui ele fala, ele quebra o arco, ele cortou a lança. Ele está cortando as lanças na sua vida. As lanças que estão tentando te paralisar, ele está cortando. E a terceira coisa valiosa que o salmista fala aqui nesses salmos: ele queima os carros. E os carros de guerra representam força, representam aquela, como o exército antigamente tinham carroças, melhor carroças, colocavam na frente para demonstrar poder, para demonstrar, falar: não, esse exército é bom, esse exército ele é forte. Então agora, com a Segunda Guerra Mundial, depois os tanques de guerra iam na frente, ou seja, é aquela guerra pesada, irmão, é aquela luta pesada. É onde parece que, nossa, tanque de guerra surgindo para todo lado. É aquela situação que parece ser grande demais para ser vencida. Parece que as dívidas se acumularam. Parece que os problemas só aumentaram na casa. É aquela luta que parece ser difícil demais para ser vencida. E outra guerra que eu quero falar aqui nessa noite é quando o faraó perseguiu o povo. E olha que detalhe interessante nessa passagem, como todos já conhecem. O povo estava em direção ao Mar Vermelho, e faraó lança o seu exército com as carroças na frente, com os carros fortes na frente, contra o povo de Israel. Só que aquilo que parecia ser impossível, como todos já sabem, Deus ele abre o mar, o povo passa, e quando o povo passa, depois as carroças começam a passar, e aquilo se fecha. Irmão, e o mar ele se fecha, destrói as carroças. Cadê aquele ataque forte? Cadê aquela luta difícil? Deus está queimando os carros. Deus ele quer queimar os carros na sua vida, os carros que tentam te paralisar, as lutas impossíveis. Essa é a palavra que eu queria falar, impossíveis, as lutas impossíveis, onde parece não tem mais saída, não tem mais solução. É aí que Deus entra. O Senhor dos Exércitos está aqui nessa noite, pronto para guerrear, pronto para entender a você e falar: olha, calma, eu estou aqui, nada vai te ferir mais, nada vai acontecer com você mais, porque eu entrei na guerra. E quando o Senhor dos Exércitos entra na guerra, irmão, não é para perder, não é para empatar, não, é para vencer. Aleluia! Quando Deus entra é para vencer. A guerra ela pode ser sua, mas a vitória vem de Deus. Que guerra que você está passando? Que guerra que você está enfrentando? Pense nisso agora. Qual o tamanho da sua guerra?
Já pensou o tamanho da sua guerra? Que tamanho que ela é? É muito grande? Agora pensa no tamanho do seu Deus. Pensa no tamanho do seu Deus. Aqui nós falamos de arma, de lança, de queima-carros. São todas armas de guerra física. Mas, irmãos, essa noite Ele está quebrando o que você não consegue enxergar mais. Ele está cortando o que já parece estar atingindo. E Ele está queimando o que parece ser impossível. Essa é a estratégia que Deus adota para todas as guerras. Ele não só vence, mas Ele destrói por completo. Ele vence por completo. E olha, para a gente finalizar, no Salmos 46, 10, olha lá a sua Bíblia, Salmos 46, 10, para a gente finalizar com o refrigério de Deus nessa noite. Salmos 46, 10, vamos ler. E diz assim a palavra de Deus: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Irmãos, a palavra de Deus essa noite é clara. Você está em guerra, o Senhor dos Exércitos vai vencer. E Ele fala: aquietai-vos. Aquietai-vos e saber que eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua história. Não está nada fora do controle. Está tudo no controle da mão de Deus. Está tudo no controle do Senhor dos Exércitos. Ele fala: se aquieta que eu estou no controle. Eu estou na linha de frente da guerra para vencer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Servo bom e fiel, né? Jesus disse assim: servo bom e fiel, vinde bendito do meu Pai. Fica de pé. Salmo 46. Eu não sei se o Luiz já viu, ou os irmãos já viu. É um salmo que eu uso muito em oração. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Não sei se alguém já viu falando isso no meio quando eu estou orando. E é um salmo que mostra o poder de Deus. Tem uma outra passagem também que